Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Esse vídeo que eu já devia estar gravado faz bastante tempo, mas eu não consegui, que é o diário da gravidez do segundo e do terceiro trimestre. Eu fiz do primeiro trimestre e aí depois no segundo trimestre, depois que passou, eu pensei, não teve muita coisa pra contar, ia ficar um vídeo muito meio que vazio assim, né? Aí eu pensei, vou gravar depois do segundo e do terceiro trimestre juntos. E aí, só que aí nasceu meu bebê e aí não consegui, né? Agora meu bebê já tá com 2 meses e eu tô aqui gravando o vídeo do diário de gravidez do segundo e do terceiro trimestre. Como eu quero deixar registrado, então eu resolvi sim gravar esse vídeo, né? Porque é bem importante pra mim também esse vídeo, pra eu saber como é que foi, pra eu lembrar, porque a gente esquece, né? Então, eu queria muito deixar registrado, aí por isso que eu tô gravando. Então, acompanhe esse vídeo aqui. Se você está grávida ou pretende engravidar, pode ser que você se identifique em alguma coisa, então vai talvez te ajudar de alguma forma. Se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se, já deixa o seu like, não custa nada aí deixar teu like e também pode me seguir no Instagram, que eu tô compartilhando algumas coisas, mas eu quero postar mais vídeos aqui no YouTube. Então, por favor, inscreva-se, não custa nada e você vai estar me ajudando e me motivando. Cada inscrito, cada vez que eu vejo um inscrito a mais, aí eu fico aplaudindo, porque eu fico muito feliz quando tem um inscrito novo no canal. Então é isso e bora pro vídeo. Então, para quem ainda não assistiu, tem o vídeo do primeiro trimestre. O primeiro trimestre eu contei e eu acho que foi o mais difícil, assim, né? Por causa dos enjoos, por causa de muita coisa aí, muitos medos que a gente passa no primeiro trimestre da gravidez. Mas eu acho que sim, foi o mais difícil, até por isso que eu não tinha nada pra contar no segundo trimestre, porque foi muito tranquilo pra mim no segundo trimestre. Tinha algumas coisas sim pra contar, mas não tanto, né? Então, e foi bem tranquilo pra mim a gravidez no segundo trimestre. E, como eu falei no vídeo anterior, a partir das 13 semanas ali, quando eu fechei os 3 meses, acabaram os enjoos e começou tudo a ficar melhor. Se você talvez ouviu o chorinho atrás, é o bebê que já nasceu e já está com 2 meses, né? Mas é isso. Quando que eu comecei, como que foi então o segundo trimestre? Foi muito tranquilo. Quando eu estava com 17 semanas, eu anotei aqui porque eu tô gravando com o celular, então eu anotei aqui num caderninho. Quando eu estava com 17 semanas, eu comecei a sentir o bebê mexendo. Foi a primeira vez, eu lembro que eu tava na Argentina, eu tinha uma eleição lá, eu fui votar, eu tava na casa dos meus pais, e eu comecei a sentir o bebê. Não como chute, mas como umas tremidinhas, sabe? Aí quando eu senti assim, poxa, eu tô sentindo ele, o bebezinho, né? Que eu já sabia que era o Abiel, já sabia que era um menino. E aí foi muito legal a primeira vez que eu senti. Foi com 17 semanas. Eu sei que na sexta-feira eu fiz 17 semanas e foi no domingo que eu comecei a sentir ele. Então, 17 semanas e 2 dias que eu senti uma tremedeira assim, e depois eu sentia todos os dias isso, não parava mais de sentir essa tremedeira, assim, né? Aí quando fechou mais ou menos as 20 semanas ali, que eu comecei a sentir mais como chute mesmo. Então, que eu sentia mais que ele se mexia, e os chutinhos e tal. Primeiro é como uma tremedeira e depois vai mais como chute, assim como quando o bebê se vira ou se mexe e a gente começa a sentir. Aí isso eu senti mais ali pela semana 20, mais ou menos. Com 25 semanas eu comecei a sentir muita dor no ciático. Eu caminhava passinhos e eu sentia muita dor, era uma dor insuportável no ciático. E aí eu não conseguia caminhar muito, eu caminhava um pouquinho, eu já sentia muita dor, era horrível, horrível. E aí passou algumas semanas ali, mais ou menos umas 5 semanas que eu senti essa dor, foi bastante tempinho assim. E aí fazia massagem no local e tudo, aí depois parou.
não foi, foi nesse período ali, mais ou menos da semana 20 até umas... da semana 25 até a semana 30, mais ou menos ali, que eu senti essa dor. Foi mais ou menos um mês, que eu sentia muita dor no ciático, caminhava um pouquinho, já sentia muita dor e era horrível, mas depois passou. Eu achava assim, nossa, agora vai ir até o fim da gestação, porque vai começar a crescer mais e mais a barriga e vai doer cada vez mais. Só que não, teve uma hora que parou e não doeu mais o ciático, e aí foi bem melhor, assim, porque realmente eu não tava conseguindo caminhar. Depois, aí isso era a única coisa, assim, mais do segundo trimestre, né, depois já entra ali no terceiro trimestre, eu acho que a partir da semana 26, é meio confuso isso. Às vezes, se você olhar alguma tabela, alguma diz uma coisa, outra diz outra coisa, mas eu anotei por semanas, assim, algumas coisas. Desde o segundo trimestre, eu sentia muita azia. Foi uma azia terrível que eu sentia, e aí principalmente à noite, até o médico me deu um remédio pra tomar, né, porque eu sentia muita azia à noite quando eu deitava. E aí eu descobri que algumas coisas que eu comia me faziam realmente mal. E uma das coisas que me ajudava muito era comer maçã. Uma meia hora antes de deitar, eu comia uma maçã e aí eu não sentia tanta azia. Isso me ajudava bastante, a maçã. Algumas tomam outra coisa, leite, essas coisas, mas pra mim o que ajudava era a maçã, realmente. E aí era o que me ajudava, mas também um remédio, como eu me atendi no Uruguai, né, meu bebê nasceu no Uruguai, então o meu médico, meu obstetra, me indicou um remédio ali que eu comprei, um medicamento, e me ajudou, que é um branquinho assim, né, que é pro estômago, e aí isso também me ajudava pra azia, só que aí às vezes não ajudava, porque como que meu organismo meio que se acostumou com o medicamento e não ajudava muito. Isso foi terrível, assim, foi uma das coisas que eu mais sofri. Aí foi pro último trimestre, assim, o último mês foi terrível, terrível, quando já o bebê estava virado, com os pezinhos pra cima. À noite, eu sentia muita azia, muita azia. Era terrível, realmente terrível. Tive que dar uma pausa, porque tinha alguém que estava desesperado, né? E a mamãe contando a experiência do segundo e do terceiro trimestre de gravidez, e ele tá aqui já, né? Com 2 mesinhos aqui, ó. Gurizinho. Tá todo de vermelho, com calça jeans, olha, todo chique, estilosinho. E é isso, então, eu tava contando então pra vocês. Vou tentar gravar com ele um pouquinho, né, aqui, porque o pai dele tava com ele, mas tava chorando, então vou ver se ele fica aqui um pouquinho comigo. A azia foi uma das coisas que eu mais sofri no último trimestre. Começou no segundo trimestre, eu não sentia todos os dias, era às vezes, de vez em quando eu comia fritura ou alguma coisa assim, eu sentia que a azia pegava mais forte. Mas no último trimestre, no último mês, eu vou dizer assim pra vocês que foi terrível a azia. Era horrível, não conseguia comer de noite muito e era horrível. Na verdade, eu durante toda a gestação não consegui comer muito, eu comia bem menos do que eu como no normal, porque eu não entrava, né, já no último trimestre a barriga tava grande, não tinha muito espaço, então pra piorar tinha a azia e era horrível essa questão da azia. Aí comentem aí vocês no comentário se vocês também sentiram azia quando estavam grávidas ou se estão grávidas e sentem isso, né? Dizem que o bebê tem muito cabelo, né? Eu acho que isso é um mito, não é uma verdade, mas o Biel nasceu com muito cabelo, então não sei. Aí comentem vocês o que vocês acham, se vocês acham que é um mito ou é uma verdade isso. Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Eu acho que não tem muito a ver isso, mas não sei, né? Então, outra coisa que eu sentia no segundo trimestre já era muita dor nas costas, e também quando a barriga já começou a aumentar bastante, o que eu sentia era cãibra. Eu acordava de madrugada com uma cãibra terrível nos pés, nas pernas, e muitas e muitas noites que eu acordei com cãibra, no segundo trimestre, mas principalmente também no terceiro trimestre, muita cãibra. Isso foi assim...
terrível. Mas no terceiro. No segundo mais foi quando eu comecei a sentir ele, começou a azia, né? E teve a questão do nervo ciático também que atacou. Mas eu acho que o segundo trimestre foi o mais tranquilo pra mim, assim, né, em questão da gestação. Agora, o terceiro foi, novamente, pegou pesado, porque aí já a azia aumentou bastante. E tinha a questão também das câimbras, que eu acordava, né? Com bastante cãibra, dor nas costas. Eu realmente não conseguia caminhar muito no último trimestre. Eu ia pro centro, eu caminhava 2 quadras, já não aguentava mais caminhar, eu tinha que sentar. Então eu ficava muito em casa, realmente, quase não saía no último trimestre da gestação. Durante toda a gestação eu não saí muito, mas no último trimestre, assim, eu preferia ficar em casa porque eu não aguentava sair muito pra lugar nenhum, porque eu cansava muito e me dava muita dor nas costas, dor nas pernas, dor na pelve, assim, era terrível. Então eu passava muito tempo em casa, sentada, e tentava fazer uns exercícios em casa, né? Mas eu sentia bastante dor. Quando eu tava mais ou menos com 30 semanas, eu anotei aqui com 30 semanas, começaram as contrações de treinamento. Vai ficar de boa aí? Quando eu tava com 30 semanas, começaram as contrações de treinamento, que é normal começar aí pela semana 30, alguns começam mais tarde, tem gente que começa só com 37 semanas, 35 semanas, eu comecei com 30 semanas já, sozinha novamente, ó, Biel começou a chorar, tive que dar mamar pra ele, agora ele dormiu um pouquinho e voltei sozinha aqui. Então, como eu tava contando, a partir da semana 30, né, eu comecei a sentir as contrações de treinamento. Era aquelas contrações que não sentia dor, eu sentia às vezes à noite, às vezes durante o dia, 1, 2, não muitas. A partir da semana 37 começou um pouco mais forte essas contrações, um pouco mais de frequência, umas 2, 3 à noite, às vezes 4 seguidas, assim, e às vezes dava um medinho, mas são aquelas contrações normais, né, que a gente sente aí nas últimas semanas da gestação. Até a semana 40, mais ou menos, eu senti, da semana 38 até a semana 40 que eu senti mais forte, mais contrações. Às vezes eu acordava com contrações na madrugada e várias noites eu acordei. Eu conseguia dormir bem, até a semana 40 eu conseguia dormir super bem, eu dormia à noite, eu me acomodava aí com alguns travesseiros e eu conseguia dormir super bem. A partir da semana 40, depois que já tava que eu cheguei na semana 40, aí a última semana, o Abiel nasceu com 41 semanas, na semana 40 até 41 foi onde eu tive noites mais difíceis. As últimas 3, 4 noites eu não conseguia mais dormir na cama, eu sentia muito desconforto, a barriga tava muito pesada e eu sentia muita dor nas costas, era horrível, então eu cheguei a dormir no sofá algumas noites. Eu já não conseguia dormir muito, então eu dormia no sofá meio que sentada, né, porque era o jeito que dava. O Abel já acordou, tá? Por isso que vocês vão talvez ouvir reclamando ele aqui. Então nas últimas noites eu não conseguia dormir muito, eu dormia praticamente sentada no sofá e com as pernas erguidas, e era o jeito que tinha, né, nas últimas noites aí. A Biel nasceu com 41 semanas, eu vou gravar o vídeo, né, do relato do parto, contando pra vocês como que foi. O Abiel nasceu no Uruguai. E se você ainda não viu, tem um vlog do nascimento dele, tá bem legal, emocionante, você pode ir lá ver, é o vídeo anterior a esse, o vlog do nascimento dele, e tá bem legal. Comente aqui embaixo o que você tá sentindo, se você é gestante, o que você tá sentindo, se você já tem um bebê, se você se identifica com alguma coisa que eu senti, né, durante a gestação. E também me sigam no Instagram, porque eu vou estar abrindo uma caixinha de perguntas no Instagram para que vocês façam perguntas e eu possa gravar um vídeo aqui no YouTube respondendo essas perguntas. E também deixem ideias de vídeo aqui embaixo no comentário do vídeo. Comentem, compartilhem se você tem uma amiga gestante, mãe, compartilhe, você vai estar me ajudando. É um conteúdo que eu gosto e que a partir de agora a gente vai ter mais aqui. Então,
Eu agradeço muito se vocês compartilharem, mas a gente vai se transformar numa comunidade de mães e nos apoiar. Se você é mãe, se você é gestante, está passando por um momento difícil, sinta-se abraçada, todas nós passamos por um momento difícil. É uma das coisas que eu não mencionei, a parte emocional, né? A gente passa por um processo muito difícil emocional durante a gestação. Só quem passa entende. A gravidez não é doença, mas ela pode doer. Em muitos momentos, a gente tem que ser forte emocionalmente. Às vezes a gente não é muito compreendida em momentos difíceis que a gente passa. E é uma parte difícil também. Todas nós passamos por esses momentos de dificuldade emocional. E a gente tem que lidar com diversas situações. Mas saiba que você não está sozinha. Eu passei por muitos momentos difíceis na parte emocional e tudo passa, mas a gente precisa ser forte nesse momento, porque realmente é difícil algumas situações durante esse processo, né? Então, se você está passando por um processo difícil, hein, não se sinta sozinha, sinta-se abraçada, porque você não está sozinha. Nós somos uma multidão de mulheres que passa por esses momentos difíceis. E durante a gestação, quando o bebê nasce, eu estou agora com um bebê de 2 meses e há muitos momentos difíceis, há muitos momentos que a gente se sente sobrecarregada, que a gente se sente cansada, mas aí é viver um dia de cada vez, que tudo passa e é só de olhar para esse serzinho que as nossas baterias se recarregam e a gente sente forças novamente. E é isso, um beijo grande para vocês, eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo, esse conteúdo, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!